você já sabe que a Carla Zambelli, em dado momento, deu de contratar um hacker para fraudar a eleição de 2022. A história começa com o cara tentando comprovar uma fraude, não é isso? E termina com a percepção de que não era nada sobre comprovar, não. Era sobre fraudar mesmo. Chegou a hora, né, cara? Zambelli, nossa querida Zamba, tem que explicar esse troço aí pra Polícia Federal. Não tem jeito, pô. Ad Ferrer nos informa a respeito das últimas da Zamba. Esse poço de equilíbrio e bom senso. Mais um plano genial da Carla Zambelli, né? Só para dar uma resumida, não sei se vocês lembram, a Carla Zambelli resolveu reciclar um personagem muito famoso aí na crônica de política brasileira, que é o Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato. Ele invadiu, ou teria invadido, o Telegram de autoridades da Lava Jato e vazou para jornalistas algumas conversas bem encabuladas, meio estranhas e polêmicas entre o Deltan Dallagnol, que era a acusação, sim, e o juiz Sérgio Moro, né? Por causa disso, inclusive, que o Lula está livre hoje, é presidente da República. Mas agora ele reaparece nessa trama toda em agosto de 2022, quando ele foi pego, até vou pegar aqui a mostrar a foto, as fotos que a revista Veja conseguiu desse encontro aí entre o Delgatti e o Jair Bolsonaro. Eles flagraram, o jornalista flagrou a saída do Delgatti, seguiu o carro e flagrou o carro entrando logo cedo da manhã e saindo depois do Palácio da Alvorada, né? Quem teria mediado esse encontro teria sido a Carla Zambelli, né? E isso ela confirma, inclusive, que ela mediou esse encontro. Tá aqui a foto, né? Uhum. Agora, no dia 14 de novembro, ela deu o primeiro depoimento sobre esse caso e ela confirmou parte dessa trama aí. Ela confirmou que o assunto foi a confiabilidade das urnas eletrônicas, que o Walter Delgatti disse que não era seguro, e aí o Jair Bolsonaro teria mandado ele ir até o Ministério da Defesa para falar sobre isso. Isso quem disse foi a Carla Zambelli em depoimento à Polícia Federal, né? O Delgatti teria dado ideias de como transformar esse processo eleitoral mais seguro. E, segundo a deputada, foi o Bolsonaro que pediu que ele fosse até o Ministério da Defesa e a Veja já tinha confirmado. Ih, rapaz, foi o Bolsonaro que pediu, hein? Também. Pois é, meio que deu um ruinzinho. Ad, perdoe. Só que tem algumas... Não é elegante aí eu te interromper. É foda, né? Desculpa. Calem a boca que tem uma mulher falando. Mas eu não posso deixar de pensar no seguinte, cara. Você me mostrou ali os horários. Posso olhar os horários de novo? Pode. Não, ó os horários, Brasil. Ó os horários. Você é injusto, você é cidadão brasileiro ingrato que falou que o Bolsonaro não trabalhava. Olha lá os horários da reunião dele com o hacker. 6h40 o cara começa a falar com o hacker, 8h49 termina a reunião. Aí eu queria lembrar aqui, a Adi vai saber informar melhor que eu. A agenda do Bolsonaro era vazia, cara, um deserto, não tinha nada. Parecia que o cara não fazia nada. E aí, muitas vezes me falaram, Álvaro, não vai por aí, não chama ele de vagabundo, porque toda agenda é paralela. Tem reunião pra caramba, você só não sabe com quem. Exatamente. Confere, né, amiga? Confere. Essas agendas paralelas foram encontradas no celular do Mauro Cid, inclusive. Né? Algumas reuniões com o Lidor Araújo, etc. e tal. Mas ele tinha uma mania de encontros fora da agenda. Só que essa história tem um outro detalhe que ainda não está muito claro para a gente. Né? Durante toda essa trama aí, o Walter Delgatti diz à Veja que Jair Bolsonaro teria pedido para ele para assumir a autoria de um grampo contra Alexandre de Moraes. E que ficaria tudo tranquilo, era só ele assumir. Ele ficou esperando. Foi a partir daí que ele teria começado a tentar
hackear alguns serviços do judiciário, tentar ir atrás do Alexandre de Moraes, isso segundo o depoimento dele, enquanto ele esperava esse grampo sair. Esse grampo, teoricamente, nunca saiu. Só que a gente tem esse detalhezinho do grampo, no caso do Walter Delgatti, e a gente tem o caso do grampo do Marcos Duval. Quem faz essa relação é a revista Veja, e isso ainda ficou sem resposta. Ainda não vazou esse depoimento da Carla Zambelli com essa parte, ainda não sabemos se realmente tem relação ou não, mas essa é uma história, no mínimo, além de muito atrapalhada, ela é grave, é gravíssima. Que coisa, né, cara? E o Walter Delgatti tá preso ainda? Não foi liberado nem nada, né? O Walter Delgatti, à época, inclusive, do encontro com o Jair Bolsonaro, ele estava em prisão domiciliar, né? Ele estava com tornozeleira eletrônica, ele não poderia viajar e ele não poderia acessar a internet. Diz a Carla Zambelli que contratou ele para que ele gerenciasse as redes sociais. Só que isso nunca teria acontecido. No entanto, ela deu dinheiro para ele. Então ficou uma coisa muito sem explicação. Ele não deveria ter viajado a Brasília, ele deveria ter ficado em Araraquara, tem essa questão também. E muito menos ele deveria estar se reunindo com o presidente da República. Tem uma fala do próprio Walter Delgatti, e agora eu não tenho como mostrar, mas ele fala: o presidente Lula não quis me receber, nem me dar um obrigado. Jair Bolsonaro me recebeu de braços abertos. E ele fala também que a mãe da Carla Zambelli, a Rita Zambelli, entregava Nescau geladinho para ele enquanto ele jogava videogame com o filho da Carla Zambelli. Então ele se sentia em casa, né? Então a gente tem aí várias questões também psicológicas que Freud explicaria, né? E uma trama muito atrapalhada, que claramente qualquer pessoa que teria feito uma checagem aí de antecedentes desse hacker já saberia que ele não é uma pessoa muito confiável, né? A Adi mencionou essa história aí do Nescau. Eu recomendo muito que você... Bom, as informações a Adi já trouxe, não tem muita informação extra lá, mas tem entretenimento. Quando o cara fala do Nescau, meu amigo, é um papo assim: a mãe dela serviu um Nescau pra mim, ninguém nunca fez isso por mim. Tá aí, é a carência derrubando a República. Eita nós! É isso, ele tem um histórico familiar bem complicado, assim, até faz um pouquinho de sentido, e ele explica no depoimento dele à CPMI do 8 de janeiro, que ele veio de uma família totalmente desestruturada, e aí a única coisa que ele tinha era que ele conseguia se defender via internet. Então ele se criou aí, digamos, os nossos heróis sem capa, e que foi criado em cima de uma família desestruturada e que só queria um leitinho com Nescau enquanto joga videogame. Coração machucado é coração fragilizado. Delgatti, cuidado, não deixa ninguém te usar não, pô. Obrigado, Adi.